boa noite. Hoje é dia 19 de junho e eu estou aqui para mais um Papo que Bate com meu amigo Danilo Amaral. Então esse papo, Beatriz Kisses, Danilo Amaral, vamos falar sobre os acontecimentos políticos mais recentes e contar sobre um episódio que tomou conta das redes com o nosso amigo Danilo. Conta aí pra gente, Danilo, como é que foi? Tudo bem, boa noite. O episódio Padilha. Isso. Pessoal, um minuto de atenção. Eu queria saudar aqui hoje, dizer para vocês, temos a ilustre presença do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, né, que nos brindou com o programa Mais Médicos da presidente Dilma Rousseff, responsável por um gasto de 1 bilhão que nós, todos otários aqui, pagamos até hoje. 63 milhões de pessoas só tem. Parabéns, ministro! Parabéns! 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 O episódio Padilha foi um acontecimento assim, pouco esperado, e eu não imaginava que as coisas iam tomar aquela dimensão. Mas acho que eu reagi como talvez muitos brasileiros gostariam de reagir nesse momento no país. Existe uma revolta muito grande, eu acho, das pessoas de estarem sendo, de certa maneira, acusadas como responsáveis, todos nós brasileiros, como se fôssemos responsáveis pelas mazelas do país, e o governo não reconhecer a sua culpa, né? Então, quando todos esses governantes que estão aí não reconhecem nada, ainda culpam as elites, a elite branca, do qual a gente acaba, nós somos parte, e nós vemos aí todo o noticiário que está acontecendo, isso vai gerando uma revolta muito grande, né? Então acho que eu estava imbuído dessa revolta e aconteceu uma circunstância que eu estava almoçando com um amigo, quando ele me informou que o Padilha tinha chego lá com alguns amigos dele. Então eles começaram a falar super alto e fazer barulho. Padilha, que foi ministro da Dilma, Dilma, né? da Saúde. Da Saúde. Isso. E estavam falando super alto, dizendo, e a circunstância de ele estar ali, sem nenhuma vergonha de estar no lugar público, com certas palhafatosamente falando, que causou um incômodo muito grande. E eu achei que deveria fazer aquela homenagem que eu acabei fazendo lá para ele. Foi tudo muito rápido, não imaginava que isso ia tomar a dimensão que tomou, mas acho que não tem nenhum arrependimento em ter feito isso. Muito pelo contrário, né? Foi uma coisa muito bacana. Eu não te conhecia na ocasião. Gente, vocês devem ter visto a homenagem que o Danilo fez para ele, né? Ele pegou o celular e começou de uma forma assim debochada, né, a falar sobre eu acho que a gente tem que também tomar cuidado de alguma coisa, que é o seguinte: eu acho que nós precisamos ser duros, nós podemos usar sarcasmo, mas a gente tem que tomar cuidado para não agredir. Claro, por isso que eu falei, o deboche foi um sarcasmo ali, né? Você então, começou a agradecer, parabenizar o ministro pelo programa Mais Médicos. Eu acho o programa em si um absurdo, de a maneira como foi feita. Eu acho que todos nós estamos sendo sequestrados nos nossos recursos, a sociedade como um todo, né? E é isso que o governo vem fazendo, e essa que é a mentira que o governo vem fazendo no país, que é achar que todos nós devemos pagar pelas mazelas históricas do país. Esse é um primeiro equívoco. Segundo, achar que o governo, ao receber esses pagamentos, tem a solução para resolver isso tudo. Então, é uma ideia de Estado completamente, ideia de nação, na minha visão, é totalmente torta, né? Ele, no início, eu tenho a impressão, pelo vídeo, quando eu vi, que ele acreditou. Quando você começou a dar os parabéns pelo programa Mais Médicos, parece que ele até, né, inflou assim o peito, né? Como você falou, ele estava assim, muito à vontade, né? Aí, de repente, ele começou a perceber o sarcasmo que havia ali, ficou bem assim, sem graça, né? Eu acho que ele acabou ficando. Esse vídeo realmente teve uma repercussão muito grande. Bombou. Eu fui atacado muito pelos petistas, colocaram meu RG, CPF, CNPJ da minha empresa, foto da minha casa, foto das minhas filhas, né?
é uma maneira que eles tentam te intimidar, né? Mas eu acho que todos nós não devemos ficar intimidados. Eu acho que existe uma luta que é uma luta justa, é uma luta que a gente tem que fazer, que se a gente ficar quieto nesse momento no país, nós estamos sujeitos a sermos violados em todos os nossos direitos, né? É verdade, Danilo, é uma coisa que eu já venho pensando há muito tempo, que precisava haver uma censura social, já que não há punição, né? É muito raro haver punição, pelo menos uma censura social. Então o bacana foi quando você fez, né, o que você fez, a sua atitude, e que aconteceu também, tem acontecido em aviões, com os petistas, o povo tem se manifestado. Nós não queremos mais esse país que vocês estão nos impondo, né? E nós não queremos mudar de país, nós queremos mudar o país. Eu acho que esse é um ponto que você está falando é muito importante, assim. Eu acho que durante muitos anos nós tivemos colocamos a responsabilidade pelos nossos males em um outro ente, né? Então, durante muitos anos, a ditadura militar, de certa maneira, serviu como muleta da nossa incompetência, ineficiência e inatividade. Depois, a jovem democracia também foi uma certa desculpa pela nossa incompetência, ineficiência e inatividade. Eu acho que agora está caindo a ficha para os brasileiros, sobretudo nós aqui, eu que tenho aqui 43 anos, uma geração que viu isso acontecer, é que não é possível mais que a gente fique colocando a culpa pelos nossos erros, nossa incapacidade de crescimento como país, sempre ficando um país do futuro, a culpa num outro ente que não seja nós mesmos. O país está hoje assim porque nós construímos o país, nós deixamos acontecer. Nós fomos apáticos, né, politicamente. Agora, uma coisa importante, que além da nossa atitude, da nossa ação, tem a resposta, né, a reação petista, que é uma coisa realmente assim, muito absurda e truculenta. Por exemplo, essa semana, além de você que sofreu, né, quando foi esses ataques, o Lobão também, que colocaram o endereço dele, um doido do TJ, dizendo para as pessoas irem lá tacar fogo no apartamento do Lobão. Aí o Marcelo Reis, na semana passada em Salvador, tomou pancada dessa no Congresso Petista. E o absurdo maior que aconteceu ontem na Venezuela. Gente, todo mundo viu, né? E o mundo inteiro precisava tomar conhecimento disso. Os nossos senadores da República, foram à Venezuela para visitar lá nos presídios, nas tumbas, os presos políticos, e foram agredidos e impedidos de cumprir a sua missão. Gente, isso é estarrecedor demais. Eu fiquei em estado de choque quando eu vi. Isso mostra um pouco a postura desse governo, que tem 2 pesos e 2 medidas, né? A esquerda no país sempre se caracterizou no lado, digamos assim, positivo dela, para estar atenta, ao menos mediaticamente, se mostrava atenta com os direitos humanos. Sempre se mostrou atenta, ou se quis mostrar atenta, mediaticamente falando. Né? E aí a gente tem uma violação de direitos humanos gravíssima acontecendo na Venezuela, uma usurpação de todos os direitos dos cidadãos venezuelanos, e houve uma missão de solidariedade dos senadores. E o nosso governo não só não ajudou, como aparentemente, pelo que é relatado pelo Caiado, fez questão de deixar os senadores lá à mercê da população. Pelo que a gente está sabendo aí, que o Caiado falou, a Dilma teria dado ordem direta mesmo para que o embaixador abandonasse. É claro, gente, porque se ela não quisesse que isso acontecesse, ela falava com o amiguinho dela, Maduro, a quem esse governo apoia descaradamente. Quer dizer, agora não dá mais para fingir, tá? Tem muita gente que duvida, mas será que é assim mesmo? Gente, agora ficou na cara demais. Então, assim, que o que está acontecendo lá é uma ditadura das piores. A ditadura na Venezuela é uma ditadura que, se a gente não tivesse começado as manifestações que não começou o ano passado e se acentuaram esse ano, e ela poderia ter acontecido aqui. Não, e ela pode ainda, a gente não está livre disso. A história dessa... Nós acreditamos muito, que as pessoas acreditam que não, isso aqui é um mito, lenda urbana, não vai acontecer. Mas, na verdade, são muito poucas as ditaduras que ocorrem
na maneira mais revolucionária. Normalmente elas acontecem por processo. Então você vai tomando os direitos dos cidadãos pouco a pouco, de tal maneira que quando você vê, você não é mais titular de nada, né? Então ela começa com um acréscimo de impostos, ela começa com uma limitação da propriedade, ela começa com uma série de justificativas para tomar os recursos materiais do indivíduo sob o pretexto de ajudar os demais, né? O que em si já é questionável, e ela vai sendo, vai ficando mais voraz nos pequenas coisas do dia a dia, né? Então você tinha um interesse aí agora de passar uma limitação à imprensa, que infelizmente não conseguiu passar. Nós temos já no nível aqui municipal em São Paulo uma usurpação da propriedade que já está acontecendo. Eu fiquei sabendo que em plenos Jardins ali tem uns prédios que estão já assim totalmente dominados, você né? começa assim, com mudança de... Para MS, como é o movimento de sem teto. Sem teto. Você vai começando com mudança de zoneamento, você vai perdendo o valor da propriedade e você vai, de certa maneira, vai tomando os recursos das pessoas através de pequenas legislações que às vezes passam desapercebidas, né? Então, esse é um recurso que ele tem usado bastante ao nível federal e municipal. Então, isso a gente não pode deixar acontecer. Olha, em Goiás, agora, São João da Aliança, né? Na semana passada eu postei vários vídeos sobre isso no Revoltados, no Fora Foro de São Paulo, na minha página. Que assim, o MST tá lá, tá? Tomou terras de uma família, de uma fazenda produtiva. E eles colocaram... Eu passei por lá outro dia, voltando de Alto Paraíso, e eu vi bandeira do PT fincada na beira da estrada, do MST, e um acampamento enorme. E agora eu fiquei sabendo que eles continuaram invadindo terras. Houve uma liminar da justiça para que eles não invadissem, para que eles saíssem do acampamento. Eles não só saíram, como passaram a agredir os proprietários. E daí eles... E o mais grave de tudo, sabe o que é? Com o aval do governo, tanto do estado de Goiás como do federal, porque um diretor do INCRA falou o seguinte, que a PM não poderia tirar os invasores por causa da liminar. A PM não cabia a PM fazer isso. E o governo de Goiás acatou também. Quer dizer, os proprietários lá estão assim completamente à mercê. Você sabe, Beatriz, a minha opinião sobre esse assunto é o seguinte: isso só ocorre porque existe uma certa aceitação da sociedade que o proprietário de terra é mau, né? Que o dono da empresa é um explorador, que o gerador, esse detentor de bens é em si uma pessoa que de alguma forma fez isso de maneira errada, deveria ser feito, isso tem que voltar para os mais necessitados. Essa é a primeira, é uma maneira tosca de se ver como é que o país, uma riqueza de país se constrói, né? A riqueza de país se constrói pelas pessoas e pelas criações e pelas inovações e pelas empresas, é assim que se constrói. Basta ir até os Estados Unidos, ir para o Silicon Valley e olhar lá o que é a indústria de tecnologia que nasce. Ninguém fica restringindo direitos de propriedade das pessoas. Não há riqueza, né? O país fica miserável. Essa conversinha da esquerda de fazer o bem social, na verdade, eles distribuem miséria. E coibindo a produção, coibindo o trabalho, os liberais. Aliás, Danilo, antes da gente terminar, fala um pouquinho sobre o Acorda Brasil, você que faz parte desse movimento tão bonito aí, que surgiu com tanta força. O movimento liberal Acorda Brasil é um movimento que tem por propósito disseminar as ideias liberais no país, ou seja, que o indivíduo é mais importante que o Estado, que a riqueza se constrói a partir da sociedade e não através da mão do Estado. Onde o Estado põe a mão, normalmente ele é ineficiente, normalmente ele burocratiza tudo oficialmente para desburocratizar através da propina. Não precisa, é só olhar o que está acontecendo, né? Então, esse movimento é de disseminação dessas ideias, de engajamento, de articulação política para fazer com que os políticos passem todos os projetos que precisam ser passados para que o país se torne um país efetivamente capitalista e não esse país que está caminhando a passos largos para uma sociedade
socialista, pobre e que só vai aumentar ainda mais as diferenças sociais e a pobreza no país. E aí basta a gente voltar os olhos novamente para a Venezuela e ver exemplo o que acontece. funciona. A Venezuela é o exemplo mais próximo que a gente tem aqui. E nós, brasileiros, não queremos isso. Estamos aqui, sabe, gritando esse basta. Não vamos aceitar o comunismo. Queremos um Estado pequeno. Queremos fora PT, queremos fora Dilma, fora Lula. Vamos para Cuba que os pariu e queremos um Estado pequeno e uma sociedade liberal, próspera e feliz. Danilo, muito grata por esse bate-papo, esse papo que bate. E esse papo que bate vai ao ar na próxima quarta-feira. Um grande abraço e até o próximo.